Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Há algum tempo atrás, eu trouxe em primeira mão uma matéria em que o bispo José Ionilton Lisboa de Oliveira, que era o bispo da prelazia de Itacoatiara, no Amazonas, ele havia feito um comunicado e que esse comunicado proibia Frei Gilson e o Instituto Hesed de fazerem eventos ali na prelazia em que ele era o bispo. E agora, uma surpresa, o bispo foi transferido para a prelazia de Marajó e fez um comunicado e aparentemente pelo comunicado ele não gostou da transferência. Então eu vou ler o comunicado aqui para mais uma vez deixar vocês bem atualizados sobre a nossa Igreja Católica. Prelazia de Itacoatiara, Amazonas. Mensagem à parcela do povo de Deus que está na prelazia de Itacoatiara, Amazonas. Prezados leigos, leigas, presbíteros, irmãos e irmãs da vida consagrada, seminaristas. Estou no meio de vós como aquele que serve. Esforcei-me bastante nestes 6 anos e 3 meses de presença na prelazia de Itacoatiara, viver esse meu lema de ordenação como bispo. Vocês são testemunhas de que algumas vezes, quando havia uma manifestação de discordância de minha maneira de conduzir a missão evangelizadora na prelazia de Itacoatiara, sempre dizia: não pedi à igreja para ser bispo. Foi a igreja que me propôs e eu aceitei ser bispo. Não pedi à igreja para ser bispo na prelazia de Itacoatiara. Foi a igreja que me pediu para vir exercer meu ministério de bispo na prelazia de Itacoatiara. E eu aceitei. Não pediria para sair e não pedi. Dizia que somente sairia de minha missão como bispo na prelazia de Itacoatiara quando Deus quisesse. A morte, quando a saúde ou a idade não me permitisse mais continuar, renúncia, ou quando a igreja solicitasse por meio de uma transferência. Saio por essa terceira possibilidade, ou seja, a igreja que o transferiu. A igreja me pede e faz uma transferência de meu serviço como bispo da prelazia de Itacoatiara, Amazonas, para a prelazia de Marajó, Pará. Desde meu tempo de religioso vocacionista, sempre acolhi a transferência como expressão da vontade de Deus. Acolho agora também como bispo essa transferência como vontade de Deus por meio da igreja. Confesso que cheguei a argumentar ao núncio apostólico, que estava aqui há apenas 6 anos e enfrentei 2 anos de crise da pandemia da Covid. Ou seja, ele não gostou que foi transferido. Mas deixei que a igreja decidisse. E ela decidiu pela minha transferência e acolhi em espírito de obediência e comunhão com o Papa Francisco. A partir de hoje deixarei de ser bispo da prelazia de Itacoatiara, porém ficarei aqui nos próximos 2 meses a fim de preparar os relatórios pastorais e econômicos da prelazia, como a igreja exige que se faça. Como bispo de pouco tempo de ordenação, não sei ainda como será esse tempo de permanência aqui. Somente segunda-feira, dia 6 de novembro, terei uma reunião virtual com o núncio apostólico para receber orientações. Depois darei novas informações. Nestes próximos 60 dias, desejo visitar a igreja matriz de cada paróquia, reunir o conselho de pastoral da prelazia, o conselho administrativo e econômico, encontrar-me com os servidores e servidoras da cúria, pastorais, organismos, grupos e movimentos, ir na Associação Dom Jorge e visitar os órgãos públicos civis com quem mantive contato nestes 6 anos de serviço aqui na prelazia na busca do bem comum de nosso povo. Mas
quero desde já deixar esta mensagem. Expresso minha gratidão a Deus e à Igreja pela missão que me foi confiada na prelazia de Itacoatiara. Agradecer a Deus pelo acolhimento dos leigos, leigas de todas as 13 paróquias, com suas comunidades pastorais, organismos, grupos e movimentos. Foi bom ter conhecido e convivido, mesmo que por alguns momentos, com vocês. Agradecer a Deus pelo diácono e pelos presbíteros encardinados e missionários com quem partilhei o desafio de nossa missão evangelizadora. Um agradecimento especial aos presbíteros que, mesmo não aceitando o meu jeito de ser bispo, porque é da teologia da libertação, né? E falou expressamente naquela carta que não queria Frei Gilson e o Instituto Hesed, justamente porque eles tinham um cristianismo devocional e não era um cristianismo da teologia da libertação, tá? Mas vamos lá. Foram capazes de aproximar-se, colocar-se em comunhão, colaborar para que a missão evangelizadora, nossas decisões e prioridades pastorais, aprovadas em assembleias, bem como outras decisões tomadas nos encontros do clero, fossem sendo efetivadas em cada paróquia. Agradecer a Deus e à Igreja que me permitiram celebrar o sacramento da ordem de 3 padres encardinados na prelazia, Acácio, Alex, Mota e Jonisson. Agradecer a Deus pela presença das irmãs e dos irmãos da vida consagrada que contribuíram de modo eficaz com a missão evangelizadora na prelazia, a partir dos carismas de suas congregações e institutos. Agradecer a convivência que sempre tive com nossos seminaristas. Peço desculpas e perdão por tudo que vocês esperavam de mim e não consegui realizar. Desculpas e perdão por ter insistido tanto em algumas ações pastorais que fui descobrindo aos poucos no decorrer desses 6 anos, que muitos não gostavam, criticavam, reclamavam. Mas digo com convicção, não fiz nada de minha cabeça. Eram ações pastorais fundamentadas na palavra de Deus, no magistério da Igreja, especialmente do Papa Francisco, da CNBB nacional e regional. Estas ações pastorais foram aquelas na linha da atenção e cuidado com os empobrecidos, excluídos e marginalizados de nossa sociedade. Aquelas na linha de abraçarmos o cuidado com nossa casa comum, de preservação do nosso bioma, a querida Amazônia, aquela na linha de uma vivência coerente da fé que professamos com a vida que vivemos no dia a dia, valorizando uma fé encarnada e uma igreja missionária, samaritana, vocacional e ministerial. Rezem pelo meu novo serviço na prelazia de Marajó. Sempre rezarei por vocês e pela prelazia de Itacoatiara. Muito obrigado, vocês me ensinaram a ser bispos e ser bispo na Amazônia. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Itacoatiara, 3 de novembro de 2023, Dom José Newton Lisboa de Oliveira. Agora ele vai assumir a prelazia de Marajó, prelazia que já teve o grande Dom Ascona como bispo lá. Esperemos que o senhor bispo deixe a teologia da libertação e se converta verdadeiramente à fé católica. Não sei qual é o motivo da transferência, não nos cabe aqui também saber. O que ficou claro é que ele não gostou de ser transferido e que ele ainda sai afirmando que é da teologia da libertação pelas suas palavras, empobrecidos, casa comum e tal. Rezemos pela nossa igreja, rezemos para que os bispos sejam bispos, padres sejam padres, os religiosos sejam religiosos e nós leigos atuemos como leigos. Nós estamos vendo a Igreja Católica morrer no Brasil, que há 60 anos atrás era 95% da população e hoje está 50%. E nós estamos vendo morrer justamente por esta erva daninha, por essa cascavel, por essa víbora que é a teologia da libertação. Tá? Em 6 anos, ele ordenou apenas 3 padres. O que isso quer dizer? Que as vocações estão, morrendo na onde é teologia da libertação.
E temos visto, esses dias eu vi uma foto de uma diocese em que o bispo é muito conservador e ele tinha pelo menos uns 70, 80 seminaristas atrás dele, todos de batina, todos ali de alva, rendinha, a rendinha que esses tempos falaram, né? Falaram que era a rendinha da avó bonita, todos paramentados. Por quê? Na onde se mantém a tradição, eflora vocações. E por quê? Na onde as vocações morrem, é justamente dioceses que são inclinados e adeptos da teologia da libertação. Não precisa explicar com os números. Os números nos mostram como essa teologia ela é diabólica. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!